Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa primeira videoaula de matrizes, tá certo? Com o conteúdo do nosso segundo ano, né? Um abordado do nosso segundo ano. Só que antes de começar as operações com matrizes, a gente sabe que no estudo das matrizes se trabalha todos os números reais, né? Só que demos preferência aqui fazer uma pequena revisão sobre os números inteiros, já que tem muitos alunos com dificuldade nessa operação básica de números inteiros. Isso de acordo com a nossa promessa, que é trabalhar do básico ao avançado, todos os conteúdos, a gente vai começar aqui com uma coisa muito básica, tá? Que é bom para que você possa aprender e revisar como trabalhar com essas operações com números inteiros. Já que eu vou dar ênfase à nossa adição de números, né, números inteiros, né, e depois a subtração, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 situações diferentes. Aqui eu tenho uma adição de menos 23 com menos 8. Se você está adicionando dois números negativos e você pensar em dinheiro, esse menos vai te levar a uma dívida, certo? Você tem aqui uma dívida de 23 para uma pessoa e você olha mais na frente, você tem aqui, pessoal, uma outra dívida. Então, claro, se você está somando dívidas, a sua dívida vai aumentar. Você está devendo 23 para uma pessoa e devendo 8 para outra pessoa. Quando você soma esse 23 com esse 8, você vai ter quanto, pessoal? 23 mais 8, olha, 31. Então você vai dizer que o seu resultado dessa operação aqui é menos 31, porque representa que a sua dívida cresceu. Primeira situação é essa, adição com dois números negativos. Eu não gosto de regras. Eu acho que o aluno tem que aprender a matemática do jeito que ela foi criada. Tem professor que diz assim, soma e conserva o sinal. Eu acho isso muito estranho. O certo é você saber o que está fazendo. Eu estou somando coisas negativas, eu vou ter uma coisa negativa maior. Eu vou ter uma dívida maior. Vamos para o segundo exemplo aqui. Agora eu tenho o número 23 é negativo e o número 8 é positivo. Então eu tenho aqui uma dívida e desse lado eu tenho algo positivo. Pensando no cotidiano, é como se eu estivesse devendo 23 e tenho no meu bolso apenas R$8 para pagar. Se eu for honesto, eu pago esse 23 totalmente, você vai ver que 8 não dá para pagar 23. A sua dívida apenas vai diminuir. Então, se a minha dívida só vai diminuir, quanto ela vai diminuir? Eu pego 23 menos 8 e vou obter quanto, pessoal? 15. Ó. Então a minha dívida, que era de 23, passou a ser de 15. Tá certo? Tranquilo? É só pensar em dinheiro que você não erra. Na terceira situação eu tenho um 30 positivo e um 12 negativo. De que lado está a minha dívida? Desse lado. Devo 12 e tenho 30. Agora eu consigo pagar a minha dívida totalmente, porque o que eu tenho no meu bolso, que é R$30, dá para pagar esses R$12 que eu estou devendo. E ainda me sobra quanto? Claro que o meu saldo no meu bolso vai diminuir, mas eu não vou ficar devendo mais ninguém. Eu vou conseguir pagar esses 12. Quanto é 30 menos 12, pessoal? 18, né? Então eu vou ficar com um saldo de 18, que a gente representa mais 18, mas se eu não quiser colocar esse sinal positivo aqui, não tem problema, porque vai representar também um número positivo do nosso sistema. E embaixo eu tenho uma soma, uma adição com dois números positivos. Ó. Eu tenho 23 no bolso, tenho 7 no outro. Se eu tirar tudo do meu bolso, eu vou ter o quê? R$30 de saldo positivo, que eu represento mais 30. Tá bom? Espero ter esclarecido isto aqui. E aí você vai agora fazer a pequena revisão dos 4 exemplos. E nós voltamos já já com a próxima videoaula sobre subtração de números inteiros. Tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Nós aqui de novo, né? Agora continua a nossa revisão de números inteiros, só que agora com a operação de subtração de números inteiros. Ó, subtração de números inteiros. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês legal. A adição é muito simples trabalhar, porque a adição, quando você estuda lá no básico, você sabe que um sinal positivo antes de um parêntese
ele não, quando eu quero eliminar o parênteses, ele não muda o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Mas a subtração, ela é lida como aqui fora, antes esse sinal negativo, antes desse parênteses, eu posso ler assim, ó, oposto do que está dentro do parênteses. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, antes de fazer isso aqui para você, eu vou fazer uma limpeza geral nessas operações. Eu vou tirar os parênteses. Lembrando que, quando do lado de fora do parênteses não aparece sinal nenhum, fica subentendido que aqui seria um sinal, você teria um número 1 multiplicando aqui fora, um número 1 positivo que não vai alterar esses sinais, certo? Então vamos fazer aqui uma limpeza na nossa visão aqui. Olha só, como aqui fora não tem aparentemente nenhum sinal, eu vou deixar aqui, ó, menos 14, tirando parênteses. Só que aqui eu leio assim, pessoal, ó, oposto de menos 8, eu vou botar mais 8. Quando eu faço isso, a operação agora ficou simples, ó. Aí volta para a aula de adição, menos 14 com mais 8. Você observa que a minha dívida é maior do que o saldo que eu tenho. Então eu não consigo pagar essa dívida com esse 8. Deu 14 e só tenho 8. Eu ainda vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto, pessoal? Vou ficar devendo 6, tá? Então a gente está fazendo isso aqui para voltar para a aula de adição que vocês olharam no primeiro vídeo, ok? Na aula 1. Então nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, pessoal, presta atenção, mais 14, não troca sinal, porque do lado de fora se subentende que você tem um positivo. Oposto de mais 8, eu tenho menos 8. Então agora eu tenho, pessoal, no final aqui, depois que eu limpei aqui o quadro dos parênteses, olha só o que aconteceu, ó. Eu tenho 14 no meu bolso e estou devendo 8, o que eu tenho é maior do que a dívida, então agora eu consigo pagar. Eu pago e ainda fico com 6. Mais 14 menos 8 é 6 positivo, que eu tenho a opção de não botar esse sinal ali se eu não quiser. No terceiro exemplo, vamos fazer a limpeza de novo aqui dos parênteses. Eu tenho mais 14, vamos eliminar os parênteses na linguagem culta da matemática. Aqui, oposto de menos 6, o oposto, para quem não se lembra, é você trocar o sinal do número. Então, o oposto de menos 6 é mais 6. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Ó? Eu tenho 14 somado com 6. Então, eu tenho dois saldos positivos aqui. Ó. Não tem nada com negativo aqui na questão. Então, eu faço 14 com 6, eu tenho 20. Tá? Observe que agora eu não usei a operação de subtração. Observe que eu só estou usando a operação de subtração quando eu chego no final com sinais diferentes. Mas quando sinais iguais, eu vou apenas acrescentar, somar e aumentar o número positivo ou o número negativo. Beleza? Aqui, ó, de novo, elimino 14. Professor, e se eu tivesse um menos do lado de fora? Isso aí não faz parte da nossa aula, mas eu vou logo tirar essa dúvida para vocês. Se eu tivesse um menos do lado de fora, aqui ficava o oposto de menos 14, já daria aqui mais 14, tá certo? Mas não é o caso da nossa aula. Então vamos deixar aqui o sinal menos 14 mesmo. Menos 14, aqui você vai, ó, oposto de mais 6, vai ficar o que, pessoal? Menos 6. Oposto de mais 6 é menos 6. Olha, observe que depois de tirar os parênteses, eu tenho aqui, ó, um negativo com outro negativo. Então eu tenho aqui, de certa forma, uma adição de negativos, como você viu na aula de adição, tá? Então eu tenho menos 14 com menos 6, eu tenho menos 20, pessoal, tá certo? Então, espero ter sido bem simples para você entender que quando eu trabalho com subtração, é muito importante você limpar a tua visão eliminando os parênteses. Mas antes de eliminar, lembre-se que esse sinal do lado de fora, de qualquer parênteses, de qualquer colchete ou de qualquer chave, você precisa trocar o sinal dos números que estão dentro desses sinais de pontuação da expressão numérica. Ok? Um abraço, até a nossa próxima